Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui de volta para mais um culto doutrinário da Santa Palavra de Deus. Quero agradecer aos amados irmãos que têm acompanhado os estudos, através do canal da nossa igreja. Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês possam deixar seu comentário lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos irmãos, hoje nós vamos dar continuidade e hoje o encerramento deste tema, aprendendo com o apóstolo Paulo as doutrinas cristãs. E hoje nós estamos na 7ª e última parte. E nós iremos falar hoje, Paulo e a prosperidade. Paulo vai nos ensinar sobre esta teologia da prosperidade. Amém? Sabe por quê, querido? E o texto básico que nós vamos tomar hoje para o ensinamento é na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 2, o versículo 14 e 17 vai ser nossa base, né? Amado, é impressionante como as pessoas gostam de coisas, daquilo que se vê, se usa, daquilo que está ao alcance das mãos. Meu irmão, o materialismo já era uma paixão no primeiro século. Imagine agora no século 21, né? Eu creio que você tem observado. As pessoas gastam seu tempo para apenas acumular coisas, acumular coisas que ocupam espaço nas prateleiras e gavetas da vida. Não, o ópio do povo não é a religião. O ópio do povo não é a religião, e sim o Deus chamado dinheiro. Aleluia! O Deus chamado dinheiro. Acho que nós temos observado muita coisa, né? Esse Deus como tem, né? Esse Deus chamado dinheiro tem envolvido as pessoas de uma certa forma que tem afastado as pessoas da presença de Deus. Ou também tem levado muitas pessoas para os templos, para a presença de Deus, tendo como querendo sempre um retorno para si, né? Algo em benefício próprio, né? Então, o ópio do povo não é a religião. O povo não está nem ligando para a religião. E sim o Deus chamado dinheiro. O que é importante é ter e ser para a humanidade nesse século 21. Não é verdade, irmão? Então, esta pregação da teologia, né, que eu afirmo para vocês, é uma fachada, é uma falsidade, é um falso ensino, não tem nada a ver com a palavra de Deus. E nós vamos ver isso com o apóstolo Paulo nesta noite, neste estudo, né? A humanidade tem auto se destruído, amado, nos encantos das luzes daquilo que é temporal, daquilo que é passageiro, aquilo que vai se acabar, vai evaporar. Amém, irmão? Mas vamos lá. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele diz: E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Verso 17: Porque nós não somos como muitos, queridos, não somos, que ganha falsificando a palavra de Deus. Antes, falamos em Cristo, com sinceridade. Antes, como de Deus, na presença de Deus. Olha aí. Paulo, aí, falando para a igreja de Corinto, dizendo, né, que ele prega uma palavra que não é falsa. Ele fala da verdade, das verdades de Cristo Jesus, das verdades de Deus, né? E na presença de Deus. Não é verdade, irmão? Veja o que diz o capítulo 4, verso 1. Ele diz assim, ó: Pois isso tendo este ministério, por isso tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Verso 2. Pelo contrário,
rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Então, amado, buscar a Deus para saber as verdades de Deus. Veja, amado, nesses versos lidos, o apóstolo Paulo, ele faz uma tremenda advertência para mim, para você, para a igreja de Coríntios, mas também para a igreja atual nesse século XXI, né? Mas é verdade também que ele ressalta o valor de um evangelho puro, verdadeiro e sincero. Então a igreja, ela foi chamada, ela está na terra para pregar um evangelho puro, verdadeiro e sincero. Amém? No entanto, é fácil perceber a indignação do apóstolo Paulo por aqueles que, segundo ele, estavam mercadejando. Ou seja, mercadejando a palavra de Deus, quer dizer, eles estavam comercializando a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Nós temos visto isso, amado? Temos visto isso nesse século XXI? Com certeza. E o apóstolo Paulo, querido, ele diz que essas pessoas, elas viviam praticando coisas vergonhosas. E o que é praticar coisas vergonhosas? Os irmãos sabem. A igreja, ela é bastante madura para saber, para entender as coisas que envergonham o evangelho. Tudo aquilo se resume numa coisa. Tudo aquilo que não é da santa palavra de Deus, ou fere a santa palavra de Deus, é vergonha para o evangelho. Então, queridos irmãos, precisamos entender que o apóstolo Paulo diz que essas pessoas, elas viviam praticando coisas vergonhosas, andando com astúcia, adulterando a palavra de Deus. Ou seja, o que é adulterar a palavra de Deus? E quando eu falo em adulterar também a palavra de Deus, eu quero me ferir também aos falsos profetas. Aqueles que vivem profetizando muitas coisas em nome de Deus e não tem nada a ver com as coisas de Deus. E precisamos ter cuidado. Se você for acompanhar a parte primeira, até agora você vai ver o quanto Deus nos chama para a vigilância. Quanto ele usou o apóstolo Paulo para doutrinar a igreja, né? E essa carta, ela também pode ser, ela é considerada também universal, porque nós usamos até hoje, não é verdade? Então precisamos aprender verdadeiramente, irmão. Você tem tempo aí de pegar, ver, rever e ir aprendendo com o apóstolo Paulo. Nós estamos encerrando hoje, né? Mas vai estar aí, gravado aí no canal da igreja para você ir, e a hora que quiser, pesquisar, analisar, acompanhar e aprender. Amém, irmão? Para que não seja pego de surpresa. Então, querido, a nossa realidade com a chamada teologia da prosperidade, da teologia da prosperidade e do evangelho de prosperidade, né? Pelo que eu sei, o Senhor pega os homens simples, que eram pescadores, e nós vamos estar falando sobre isso, agora que nós vamos entrar numa série sobre aprendendo com o mestre as parábolas, né? Que o Senhor ali nos ensinava, o mestre. As parábolas. E vamos aprender muito através das parábolas. Então, amado, Deus pega pessoas, homens simples,
me chama para o evangelho, para pregar um evangelho puro, verdadeiro e sincero. Não esqueça, grave isso bem na sua mente. O evangelho do Senhor, ele é puro, verdadeiro e sincero. Se você está vivendo um evangelho puro, verdadeiro e sincero, então, amado, você está agradando a Deus. Você está crescendo espiritualmente. Um ensino falso, um pseudo-evangelho que ilude e engana as pessoas com todo tipo de promessas, cura, libertação e de prosperidade financeira, principalmente. Ou seja, no meio do povo de Deus não existem mais pessoas necessitadas. Todos têm de ser ricos, todos têm de ter posses. Amados, não é isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Não é isso. Ele não ensinou que seria fácil, que seria 1000 maravilhas servir a Ele, seguir a Ele. Quando ele chama os discípulos, e ele chega e ele diz aí, olha, a raposa tem covil, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você entende, amado? Aleluia. Imagine se essa teologia da prosperidade tem fundamento bíblico. Imagine. A igreja hoje não precisava estar na terra, porque todo mundo estava bem. Todo mundo tinha posse, não existia pobre, não existia necessitado. Aí a palavra de Deus, ali aquele salmo não poderia existir, né? Que o salmista diz, o Senhor se levanta em favor dos necessitados. Ele não poderia mais nem exercer ser Deus, porque não haveria pessoas necessitadas. É isso que a teologia da prosperidade ensina. Ser cristão é ser rico, é ter posse, é não passar por necessidade. Se o próprio Deus diz que Ele é o Deus Jeová Jireh, conhecido como Deus da provisão. E como o Deus da provisão vai prover algo para mim e para você se nós temos tudo? É isso que essa teologia da prosperidade ensina. Mas, lamentavelmente, amado, estamos vivendo esses últimos dias que antecedem a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo de muito engano, mas de muita falsidade mesmo. Aonde? Lá fora, no mundo? Não, querido. Paulo está aqui não exortando o ímpio, Paulo não está exortando aqui, bem que na igreja tem muitos que ainda estão vivendo uma vida impiamente. Paulo está exatamente escrevendo, doutrinando, ensinando, ademoestando o povo de Deus, a igreja de Coríntio. Você está entendendo, irmão? Por quê? Porque isso aí é uma prova que a doutrina da prosperidade, essa teologia da prosperidade, é um ensino falso, não tem nada a ver com os princípios bíblicos do Senhor. Amém, querido? Esses enganadores, eles são identificados. Como, pastor, nós podemos identificar esses enganadores? Veja o que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo ainda na segunda carta aos Coríntios, Paulo chama esses enganadores de obreiros fraudulentos, falsos. Na carta de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13, está escrito, vamos lá, vamos acompanhar, pega a tua palavra de Deus aí, vamos abrir. Capítulo 11, verso 13, diz assim, porque esses tais são falsos apóstolos. Vou repetir, porque esses tais são
falso apóstolo, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolo de Cristo, levando o nome de Cristo, mas tudo que está fazendo para benefício próprio. Irmão, são coisas terríveis, coisas absurdas que nós temos ouvido e visto nesses últimos dias. Pessoas que foram chamadas para viver uma seriedade do Evangelho, um Evangelho puro, um Evangelho verdadeiro, sem falcatrua, sem falsidade, sem engano. Mas nós estamos vendo muito ao contrário. E isso, amado, isso afeta aqueles que verdadeiramente estão vivendo um Evangelho puro, um Evangelho verdadeiro, que luta, que preza, para que não haja escândalo, que não haja engano, que faz o que uma igreja verdadeiramente ela faz, a sua missão aqui na terra. Mas o texto é claro, irmão. O texto é claro. E eu quero ler ainda o versículo 14 que diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Olha para aí. E o verso 15 diz: portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles serão conforme as suas obras. Olha, querido, olha para mim, presta atenção agora no que eu vou dizer. Irmão, todos esses terão o seu fim. E o seu fim será segundo as suas obras. Por isso, amado, não se engane. Não se engane. São palavras usadas pelo apóstolo Paulo para identificar esses indivíduos. Indivíduo, pastor? Sim, indivíduos que estão pegando as coisas preciosas de Deus e transformando para benefício próprio, usurpando as pessoas, enganando, assaltando as pessoas. É isso, amado. Enganando. E isso é artimanha. O que é que diz lá em João, querido? Eu não quero fazer nenhum pré-julgamento aqui, mas é o que diz lá em João, capítulo 10, verso 10. O ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, os falsos obreiros fraudulentos, é isso que ele faz. Eles estão no meio do rebanho para matar as ovelhas, para roubar as ovelhas, para saquear. E Deus não permitirá isso no meio da sua igreja. Aleluia. A palavra de Deus, amado, é uma palavra pura e ela tem autoridade. São palavras, Paulo usa para identificar esses falsos obreiros. Ele diz que são esses indivíduos que usam o nome de Deus para tirarem proveito das pessoas por seus interesses e interesses egoístas. É claro, irmão, é claro que dentre esses pregadores da prosperidade pode existir alguma pessoa sincera. Com certeza, pode. De repente, o indivíduo está iludido por outro. Acontece. Porque ele próprio foi iludido. Ele próprio está iludido e está iludindo outros. Eu não tenho autorização, queridos irmãos, como ministro do Evangelho, e nem competência para julgar motivos. Mas não tenho nenhuma dificuldade, queridos, nenhuma, para avaliar a pregação e considerá-la se é completamente bíblica ou antibíblica. A isso o Espírito Santo me prepara.
A isso ele me dá discernimento. A isso eu medito, eu busco estudar a palavra de Deus, para que eu não venha iludir o rebanho que Deus confiou nas minhas mãos e que eu não venha permitir que eles sejam enganados por outros. Para isso, eu me dedico ao não só ao ministério da pregação da palavra, mas também à santa meditação desta palavra e aprendê-la a interpretá-la corretamente para poder passar para aqueles que vão me ouvir. A palavra de Deus, querido, como já lhe disse, ela é distorcida. Textos são descontextualizados e usados segundo os seus propósitos, seus interesses exclusos, egoístas e financeiros. Deus me chamou para pastorear. Deus não me chamou para dizer, você vai ter uma grande fazenda, você vai ter uma grande mansão. Não, querido. Não. Eu não entendo o evangelho desse jeito. Algumas pessoas até chegou para mim e disse assim, aquele que é pastor, Deus é na vida daquele pastor, olha o carro dele, olha a casa dele, olha a mansão que ele... Esse é pastor. Ele tem até programa na televisão. Olha para aí, como ele se veste. Olha o perfume desse pastor. Isso não me enche a vista. Sabe por quê, querido? Porque no tempo de Jesus, o pastor que apareceu, ele apareceu, sabe como, querido? Ele apareceu no deserto, vestido de pele de camelo, e comia gafanhoto e mel silvestre. O pastor, o percussor que veio preparar o caminho para a vinda do Cristo, do Messias, de Jesus Cristo, aquele que foi na cruz e pagou o alto preço pela minha vida, pela tua vida, pela minha família, pela tua família. Você entende, meu amado? Que estão usando essa teologia da prosperidade para trazer engano na igreja do Senhor. Estão destruindo as ovelhas do Senhor, os filhos do Senhor. Por isso, queridos irmãos, eu quero lhe dizer que Deus lhe chama e te convida para viver e anunciar o evangelho bíblico. Muitas pessoas estão perdidas porque deixam de ouvir o seu pastor, que lhe ensina sinceramente, que mostra as verdades de Deus, para estar ouvindo, assistindo programas, estão colocando em mente essa teologia que eu tenho de ter, eu tenho de ser. Não, querido. Não é assim. A nossa maior riqueza é ter a salvação em Cristo Jesus. E ela não pode ser negociada por nada, essa salvação em Cristo Jesus. Olha, queridos irmãos, o evangelho bíblico é o evangelho eterno. É um evangelho que de fato salva, liberta, que transforma e santifica. O evangelho do qual nós não temos com que nos envergonhar. Mas olha para mim, queridos. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Será que você não tem observado muitas coisas aí, ou ouvido algumas coisas aí que têm escandalizado o evangelho? Mas você não pode generalizar tudo. Ainda existem homens de Deus. Ainda existe igreja séria na terra. Ainda existem pessoas que estão pregando evangelho genuíno, evangelho puro, verdadeiro, sincero. Ainda existem homens e mulheres, jovens, sinceros, que prezam pelo evangelho puro. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Por isso, amados irmãos, não essa pregação enganosa,
essa marcenaria que ilude as pessoas com a intenção de tirar dinheiro delas usando o nome de Deus. Que vergonha! Que vergonha para você, meu querido, que um dia foi chamado por Deus, que Deus confiou o rebanho nas tuas mãos, mas o Deus mamon, o Deus dinheiro, te cegou. Mas ainda há tempo, ainda há esperança. Ainda há esperança para a tua vida. Você pode resgatar seu ministério. Faz a coisa certa. Volta a pregar um evangelho puro, um evangelho verdadeiro, um evangelho sincero, meu querido. Quando nós nos arrependemos, Deus, Ele passa a nos exaltar. Glória seja dado o nome do Senhor. Eu te digo isso, meu amado, porque eu te amo, porque eu sei que você foi um escolhido de Deus, mas se perdeu pelo caminho. Mas ainda há tempo. Olha bem, meu querido, ainda há tempo de fazer a coisa certa. Glória seja dado o nome do Senhor. Se você está nesse meio, amado, se você está nesse meio, saia dele enquanto há tempo. A teologia da prosperidade é um engano. Tem destruído famílias. Essa teologia da prosperidade tem desfeito o casamento de ministros de Deus, de homens. Destruíram sua família por causa do Deus mamon, por causa do dinheiro. Passam a desejar tudo, a ter tudo, a dizer, eu posso. Cria seu próprio reino e esquece do reino do Senhor. Aleluia. Esquece da oração que o Senhor nos ensinou no capítulo 6 de Mateus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade no céu e aqui também na terra. Precisamos, amados. Nós somos conhecidos como protestante, e protestante é exatamente para se opor às coisas que é contra Deus, que fere a santidade de Deus, e passarmos a ensinar as verdades de Deus. Outro aspecto, querido, eu quero te dizer, se você está nesse meio, saia dele enquanto é tempo. Há tempo para você sair. Peça perdão a Deus e a sua igreja e viva dignamente o ministério da palavra. Fale, irmãos, eu errei. Perdoe, rebanho. Eu induzi vocês errado. Talvez você diga assim, mas é muito difícil. Se você é um homem de Deus, amado, você fará a coisa certa. Se você quer honrar a Deus, ainda há tempo de consertar o teu erro e fazer a coisa certa. Ainda há tempo, querido. Outro aspecto que eu quero falar, e é muito importante nessa teologia da prosperidade, que muito tem ensinado, o que eu vou falar agora é algo que é bíblico, mas a teologia da prosperidade ensina totalmente errado. É um aspecto importante. Tem a ver com dízimo e oferta. Seria esse um ensino bíblico ou não? Olha para mim. Eu posso te assegurar biblicamente, sem sombra de dúvida, que é um ensino bíblico. É um ensino bíblico. No entanto, preste atenção, no entanto, precisamos saber que nós dizimamos e ofertamos não pelo que nós queremos receber de Deus. Essa é a diferença. Mas pelo que nós
já recebemos do Senhor, principalmente a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas olha, não é assim que a teologia da prosperidade ensina. Ela ensina que a sua entrega do dízimo é para você receber em dobro. A tua oferta é para você receber em dobro. Mas preste atenção, querido. Dizimamos e ofertamos com a expressão de reconhecimento e gratidão a Deus. Reconhecimento de quê? De que Ele é o Senhor absoluto sobre nossas vidas. Que Ele é o Criador de tudo e por isso nos criou. Reconhecer que Ele é o provedor de todas as nossas necessidades. Olha aí o que eu falei no início. Deus é o provedor. A teologia da prosperidade ensina que todos que têm a Cristo, recebem, aceitam o Senhor, têm de ser próspero. Não pode ser necessitado. Oi. Mas o nosso Criador, Ele é o provedor. Provedor de quê? Provedor de todas as nossas necessidades. Física, financeira, emocionais, espirituais. E a oferta? Ela expressa a nossa gratidão. Gratidão a Deus. Porque Ele é o Senhor também, Salvador da nossa vida. Quer dizer, irmão, eu posso lhe dizer que o dízimo revela sua fidelidade ao Senhor. Tem nada a ver com a teologia da prosperidade, não. É exatamente a tua fidelidade para com o Senhor teu Deus. E a oferta também é uma expressão da sua gratidão por Deus, ou gratidão a Deus. Você está entendendo, meu irmão? Está entendendo, igreja? Mas olha, outro ponto muito importante, conforme o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz que alguns estavam comercializando a palavra de Deus. E havia alguém vendo a palavra, e porque certamente havia alguém comprando. Comercializavam a palavra, e se alguém estava lendo esta palavra, é porque certamente havia alguém comprando. Se o evangelho hoje da prosperidade tem muito sucesso, não só porque existem pregadores da prosperidade, não só por isso. Mas sabe por que tem sucesso esse evangelho da prosperidade? Exatamente porque mais existem os consumidores desse tipo de evangelho. Tem muitos aí. Eu quero só ouvir uma mensagem que me leva a prosperar. Eu quero estar numa igreja que ela seja próspera. Pensa nisso. Medita nisso. Se o evangelho hoje da prosperidade tem muito sucesso, não é só porque existem pregadores da prosperidade, mas existem consumidores. E permita-me a franqueza, se você tem vivido, consumido esse tempo de pregação, acredite, Deus, Ele não abençoa a gente interesseira e gananciosa, que quer fazer um tipo de troca ou barganha com Deus. Os homens enganam e são enganados. Os homens enganam e são enganados.
o Senhor a ninguém engana e por ninguém o Senhor é enganado. E ainda quero dizer para você, para finalizar, que essa questão de doações levada à igreja em forma de dízimo e oferta, parte dessas doações serem usadas para o pagamento de salário de pregadores e líderes, de pregadores e líderes religiosos. Isto está ok, é bíblico. Segundo a Bíblia, 1 Timóteo capítulo 5, verso 18, Paulo escrevendo ao filho da fé, Timóteo, ele diz, porque diz as Escrituras, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. 1 Coríntios capítulo 9, verso 14, Paulo escreveu ainda à igreja dizendo, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que viva do Evangelho. Mas é óbvio, querido, é óbvio que isso não significa que os pregadores devam receber salário astronômico para estarem ministrando, né? Tendo suas mansões, né? Gigantescas, seus aviões, suas fazendas. Não. O pastor deve ter uma vida digna, sim. Porém, uma vida digna, mais simples. Amém, querido? 2 Coríntios capítulo 4, verso 18 diz, não atentai são temporais e as que, se não veem, são eternas. Aleluia. Nossa atenção como filhos de Deus, nossa atenção máxima deve estar não nas coisas que se vê, porque diz o apóstolo Paulo que elas são passageiras. Por isso, irmão, para finalizar, existe um mundo maravilhoso preparado por Deus para aqueles que o amam. Creia nisso. Existe uma realidade superior e incomparavelmente é melhor do que esta que agora nós temos e vemos. É com essa visão e marca essa compreensão que nós, filhos de Deus, tudo, lendo o último versículo nesta noite, na carta que ele escreveu à igreja de Roma. No capítulo 15, verso 13, ele diz, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, Pai, em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. A verdadeira prosperidade é os ensinamentos do Senhor. Os ensinamentos do Senhor. Que você possa meditar, que você possa sempre estar estudando a palavra de Deus. Examina as Escrituras, porque ela cuidará bem da tua vida e daqueles que te ouvem. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir.